Senador Senador Capiberibe, presidente da Subcomissão da Verdade, da Memória e da Justiça da Comissão de Direitos Humanos do Senado, deputada Janete, demais senadores e deputados. Não está chovendo? Então, tem algum problema aqui. Aqui? Está ligado. Está ligado? Está ouvindo agora? Tá. Demais senadores, membros da mesa. É bastante oportuna essa audiência pública, porque finalmente é necessário registrar um evento, digamos, negro e bastante excepcional, que é o fato de que um número de exilados políticos, prisioneiros de um país, sejam interrogados pela polícia de um outro país. E é bastante importante que fique registrado definitivamente. Eu gostaria de salientar, não vou ser bastante breve, só levantar alguns números, e dizer que o Chile era uma terra de asilo. O Chile era o último reduto da democracia na América Latina no começo dos anos 70. A política americana, num quadro de Guerra Fria dos Estados Unidos, preocupada com a possibilidade das correntes de esquerdas e progressistas que, dia a dia, ganhavam corpo e terreno nos espaços políticos nacionais, e, com a ameaça da Revolução Cubana, decidiu, com as elites locais conservadoras, de frear esse processo, e esse processo foi, assim, freado durante 2 décadas. E nós assistimos, estamos em pleno período de Guerra Fria, estamos diante ainda da Guerra do Vietnã. Na medida que o continente latino-americano, eu digo continente latino-americano, incluindo aí os países da América Central e da América do Sul, uma boa parte, a maior parte desses países conheceram um regime de exceção, onde foram suspensas todas as garantias e as liberdades individuais. E o que ocorreu, evidentemente, foi uma fuga de maior parte desses presos, desses militantes de esquerdas. Eles correram em direção ao Chile. E ali nós podemos dizer que eles vieram de todos os cantos. Eles desceram pela Pan-Americana, vindo desde da América Central, vieram do Cone Sul, e, finalmente, o Chile recebeu um número bastante importante de exilados políticos. E nós não podemos esquecer de dizer também que era o país que tinha a maior tradição democrática na América Latina. Essa democracia tinha mais de um século de existência. E isso, e eu já vou passar diretamente à questão do Estado Nacional, quando veio o golpe, e mesmo antes do golpe, já havia uma campanha bastante grande por todos os meios de imprensa de direita contra a presença de estrangeiros no Chile.
E quando, no dia 11 de setembro, uma das primeiras medidas da junta militar foi conclamar a população a delatar os estrangeiros que estavam vivendo no Chile. E, dessa maneira, eles começaram a prender todo mundo que tinha alguma conotação de estrangeiro, que falasse qualquer idioma ou tivesse alguma cor. Por exemplo, os negros, que no Chile não existiam, eles começaram a prender todos que eles encontrassem pela frente, assim mesmo como os asiáticos. Mas o exemplo mais acabado disso é que, finalmente, no Estado Nacional, onde levaram de 7 a 12 mil pessoas que foram presas, quase 8% eram estrangeiros. E desse total, quase 800 estrangeiros, 50% eram de bolivianos, uruguaios, brasileiros e 80 argentinos, mais ou menos. Argentinos 80, brasileiros 103, uruguaios 154 e bolivianos 163. E mais 39 nacionalidades foram confinadas nesse campo de concentração, o primeiro campo de concentração criado em larga escala na América Latina. O registro de campo de concentração na América Latina anterior a meu conhecimento foi feito no Amapá, em 1924, pelo governo do Arthur Bernardes, que confinou ali, ao lado do Oiapoque, mais de 1.400 pessoas que foram presas, tanto da Coluna Prestes e Miguel Costa, quanto anarquistas, sindicalistas e tenentistas, e também prisioneiros comuns que foram levados para o Oiapoque e que merece um registro algum dia nessa comissão. Foram levados para o Oiapoque, e desses 1.400 que foram prisioneiros naquela região da Amazônia, apenas metade retornaram aos seus lares porque morreram de inanição, de malária, de infecções as mais diversas. Então, o segundo grande campo de concentração, digamos assim, foi o Estado Nacional. Agora, o mais interessante dessa história, e o mais trágico, foi que os nossos ditadores fizeram uma primeira cooperação internacional em termos de tortura e de repressão. Dos 39 pessoas pertencentes a 39 países distintos, apenas o Brasil e a ditadura brasileira teve esse papel de enviar policiais brasileiros para interrogar e torturar e ensinar os chilenos esse tipo de prática. Inclusive, se alguém tem dúvidas ainda com respeito a isso, basta assistir o documentário da diretora chilena Carmen Luz Paró, intitulado O Estado Nacional, um documentário de 2002, onde ela revela que os verdugos chilenos receberam uma assessoria de militares brasileiros. E essa assessoria não foi só de ensinar como é que se torturava, não é? Eles também levaram os equipamentos elétricos, não é? O tipo, que eu não sei como é que chama aquele equipamento lá? Com magneto, porque os chilenos não dispunham desse tipo de equipamento adaptado para torturar pessoas, né? E um dos prisioneiros que estava lá, Luiz Carlos Guimarães,
identificou pelo menos um desses 5 brasileiros que lá tiveram, que o tinha torturado no Rio de Janeiro e que pertencia ao CNMAR e era conhecido como Dr. Mike, que parece que, segundo o Birajara, ele se chamava Alfredo Poé, se não me engano. Poé? Alfredo Poé. Poé, que é necessário verificar. No meu caso, agora vamos ao meu caso específico. Eu fui também interrogado e esbofeteado por esses policiais brasileiros, com vários outros. E era muito curioso, porque o tipo de interrogatório tentava fazer um jogo de dissimulação absolutamente desnecessário, uma vez que ele não conseguia mascarar uma evidência, que eles eram brasileiros. Então, eu me encontrava em uma sala, sentado em uma cadeira, diante de mim um policial chileno, atrás dele 5 policiais brasileiros, e eles chegavam, endereçavam ao policial chileno um papel com a pergunta. E ele, o policial chileno, fazia a pergunta em espanhol e a gente respondia. E era até que, a um momento dado, um deles se impacientou com as minhas respostas, até porque eu não sabia o que ele estava querendo, e ele me agrediu e disse uma palavra, um impropério que não se falava em espanhol. Era um tipo de impropério tipicamente brasileiro. E o mais que eles tinham alguma informação sobre a minha pessoa, o que eles gostariam de saber era sobre uma associação que existia de exilados no Chile, que cuidava de dar uma ajuda a todos aqueles que chegavam do Brasil, orientando para obter papéis, casa, moradia, trabalho, dinheiro, local para morar, etc. E eles estavam relativamente bem informados e o que eles queriam saber de mim, na verdade, eles já tinham todas aquelas informações. O que eu gostaria de salientar que nenhum país, nenhum dos outros países, representantes de outros países, teve esse tipo de atitude no Estado Nacional, de enviar os seus próprios policiais para interrogar os seus nacionais ali dentro. Ao contrário, por exemplo, há de se destacar o papel do embaixador uruguaio, que, apesar do Uruguai ter sido uma ditadura feroz, esse embaixador uruguaio esteve o tempo todo acompanhando o que acontecia com os prisioneiros políticos uruguaios. Completamente diferente do embaixador brasileiro no Chile, na época, um denominado Câmara Canto, que foi incapaz, inclusive, de acolher os filhos da Teresa Rabelo e do Zé Maria Rabelo, menores, que a Teresa insistia com ele para pedir um salvo-conduto para que para que as crianças menores voltassem ao Brasil. E esse indivíduo, de triste memória, recusou-se a dar esse salvo-conduto. Quer dizer, uma atitude completamente diferente do que fazia o embaixador do Uruguai, inclusive de outros países. E, para terminar, eu vou deixar só dizer que nós temos ainda que identificar o nome dessas pessoas que estiveram lá. E eu passo adiante a palavra para outras pessoas que têm mais o que falar. Obrigado.